E Ricardinho hoje nos fazendo companhia. Vamos falar do caso Gerson, o Ramírez do Bahia, que foi acusado pelo jogador do Flamengo, também teria ofendido o Bruno Henrique. Inclusive, isso foi concluído por um laudo encomendado pelo Flamengo ao Instituto de Educação de Surdos. Vamos dar uma olhada na reportagem do Eric Faria. Gerson esteve hoje pela manhã na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre o episódio de domingo, quando ele acusou o jogador do Bahia, Ramírez, de injúria racial. Durante pouco mais de uma hora, o atleta do Flamengo conversou com a delegada que está investigando o caso. Depois saiu sem dar entrevistas, mas postou uma declaração nas suas redes sociais. Vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e por todos os negros que eu tenho no mundo, sobre o fato que aconteceu. As imagens da partida, que serão usadas como prova no inquérito, só mostram a indignação de Gerson e o bate-boca dele com o ex-técnico do Bahia, Mano Menezes. E ontem, no Jornal Nacional, Ramírez negou veementemente as acusações. Não, em nenhum momento fui racista com nenhum dos jogadores. Mas essa não foi a única confusão envolvendo o jogador colombiano Ramírez. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele e o atacante Bruno Henrique também tiveram uma discussão que foi flagrada pelas câmeras. O Flamengo enviou essas imagens para o Instituto Nacional de Educação de Surdos. O laudo afirma que Ramírez disse para Bruno Henrique: "Está falando muito, seu negro." Convidamos para analisar as mesmas imagens Felipe Oliver, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, e que ajudou a elaborar o laudo do Flamengo, e Luiz Felipe Ramos, da Associação de Surdos do Rio de Janeiro. Eles participaram da reportagem do Esporte Espetacular, que concluiu que Neymar foi chamado de macaco durante um jogo do campeonato francês. No caso da discussão entre Bruno Henrique e Ramírez, dois momentos são importantes. Luiz Felipe percebe que, primeiro, o atacante do Flamengo chamou o jogador colombiano de gringo de e um palavrão com a letra M. Felipe Oliver só identificou o palavrão. É só essa pequena discordância, porque o Luiz já percebeu ali o palavrão com a letra M atrelado a uma outra palavra, e eu só percebi o palavrão com a letra M mesmo. Depois, já com a presença de mais um atleta do Bahia, os dois especialistas garantem que Ramírez chamou o Bruno Henrique de negro. A gente percebeu que o Ramírez, ele fala: "Você está falando muito", em espanhol, e depois ele fala "seu negro", certo? A gente concordou com essa questão. Ramírez, Mano Menezes e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza ainda serão ouvidos no inquérito. Outros jogadores de Flamengo e Bahia também podem ser intimados a depor. Para fechar as informações, o Bruno Henrique afirmou, através da assessoria dele, que não ouviu de Ramírez nenhuma injúria racial. Ramírez não se manifestou sobre a nova acusação, e já o Bahia informou que não teve acesso ao laudo produzido pelo Flamengo e que encomendou laudos próprios. O clube lamentou que, além da denúncia de racismo, a partida também tenha tido desrespeito, agressividade e xenofobia. Rafa, Ricardinho, importante a gente pontuar: a xenofobia também é um crime, assim como o racismo, e esse tipo de comportamento não pode mais ser tolerado no meio do futebol. A gente já falou isso várias vezes, pontuamos isso, e é importante a gente ver o que aconteceu nos dois casos, racismo e xenofobia. Isso não pode de nenhuma forma acontecer. Perfeito, Karine, que se apure, que se chegue até uma conclusão e que se puna, né, quem efetivamente for considerado, enfim, né, tendo incorrido em um dos crimes que você citou. Cara, é um momento tão importante, né, de posicionamento mesmo, de parte a parte nesse sentido, tanto pelo Bahia como pelo Flamengo, como instituições, pelo que representam, por milhões de torcedores. E vou trazer um pouco para o lado do Ricardinho, que é uma situação bem emblemática dos novos tempos, né? Os jogadores têm uma preocupação tão grande em tapar a boca para falar tudo o que falam, próximo ao banco de reservas, quando vão entrar substituídos, mas a gente sabe da questão do calor do jogo, né? E o calor do jogo traz a inconsequência. Não tem que trazer o crime, não tem que trazer a agressão verbal ao companheiro de profissão, não é isso que eu estou falando. Mas como a questão do peso do jogo, da relevância do que é o confronto, né?
de como o jogador se insere no... A gente fala, tem tanto torcedor que acusa jogador de não se importar, né? Esses são caras quase em transe, né? E a partir daí, não estou dizendo que vale tudo, tá acima da lei, não, eles têm que ser julgados e punidos se confirmado, enfim, né? Como já foi falado ali, não sei o grau de impacto que há nisso, de prova que há nisso, mas, enfim, que se defina sim uma punição a quem incorreu nos crimes que a gente está falando. A partir daí, como que ali dentro do campo os caras não controlam, né? E que tem que se trabalhar na formação, tem que se trabalhar na construção do indivíduo, de uma ideia de sociedade que vai excluindo, né? Pouco a pouco. É uma pena falar em pouco a pouco, às portas de 2021, mas melhor assim do que nada, né? Então, que é crime, é fato, mas que isso deixe de ser algo presente. E para deixar de ser algo presente, só com conscientização, né? Não tem outra palavra para que a gente caminhe por uma trilha, por uma trajetória melhor do que essa. Eu vou ler na íntegra a nota do Bahia, que é bem importante. Ricardinho, Rafa, depois se vocês quiserem também complementar, fiquem à vontade. O Bahia informa que não teve acesso a nenhum laudo produzido sobre o tema e que contratou laudos próprios para fundamentar a sua decisão, que será firme e corajosa, fazendo jus ao trabalho de combate a todas as formas de preconceito realizado há 3 anos pelo clube. Além disso, lamenta que um jogo de futebol tenha transcorrido em clima tão agressivo de todas as partes que, além da denúncia de racismo, protagonizaram desrespeitos mútuos, agressividades e xenofobia. Ricardinho, quer também dar uma palavra sobre? Sim, eu acho que, primeiro, o posicionamento do Bahia até agora está correto. Não só... desde o dia, né, que aconteceu, da primeira nota que soltou, porque ele está procurando buscar, colher as informações, enfim, para tomar a sua decisão, né, a decisão do clube, dentro dos princípios que o clube tem. E nesses últimos anos o Bahia tem sido um clube atuante também nesse aspecto, né, nesses aspectos, o racismo, enfim. E eu acho que as colocações são pertinentes do Bahia. Existe uma investigação, a gente lamenta, como hoje comentarista, mas ex-atleta também, a gente lamenta esses momentos, essas imagens, isso não cabe mais, né? Mas existe uma investigação e que o culpado ou os culpados possam realmente ter uma punição. Eu acho que esse é o caminho, porque ninguém mais aceita esse tipo de conduta, esse tipo de situação, essa que é a realidade. E a gente muda até o tom, né, Karina? Sim. Para falar sobre isso, porque realmente, como ex-atleta, não cabe mais esse tipo de situação e principalmente num jogo, em nenhum lugar, nem dentro do campo, fora do campo, em nenhum tipo de situação na sociedade não aceita mais isso, mas ainda mais dentro de um jogo que foi um grande jogo, né? Mas que infelizmente houve hoje mais uma situação agora com o Bruno Henrique, que ele realmente diz que não se pronunciou, diz que não escutou, mas isso também não tira a questão de ter acontecido, né? Sim, pela reportagem que a gente acompanhou aí do Eric. Enfim, só lamentar e esperar a investigação até o final. Exatamente, caso de polícia, mas a gente traz também os desdobramentos porque envolve o nosso futebol. Obviamente, o futebol não está à margem da sociedade, está incluído na sociedade. E quem quiser também fazer uma reflexão mais profunda, eu não sei se os guris aqui escutaram, nossa, guris, agora me baixou bem a gaúcha aqui, o Rodada Tripla, feito pela Ana Thaís, pela Bárbara e também pela Amanda, nossas colegas, e elas entrevistaram o Marcos Valentim, que também é nosso colega e que fala muito bem, com propriedade, sobre esse assunto, e a Eliana Alves Cruz, que ela é autora, inclusive, de um livro chamado... como é que é sobre o Cais do Valongo, eu não lembro agora de cabeça. Mas se vocês também colocarem ali no Google da vida... o Crime do Cais do Valongo, lembrei. O Crime do Cais do Valongo, que é um ótimo livro também. Então fiquem à vontade, vale a pena, eu escutei hoje e gostei bastante. Agora vamos falar de troca de chutes. Não vem me zoar, Rafael Rezende.